Caros irmãos espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, a todos damos as boas-vindas para mais uma conversa sobre um tema evangélico na ótica da doutrina espírita. Para tanto, convido os irmãos e irmãs a nos colocarmos num momento de prece, num momento de recolhimento, para buscarmos, assim, nos sintonizarmos ainda melhor com os nossos amigos espirituais, com os benfeitores espirituais, para que possamos tirar o melhor desses breves momentos que juntos iremos passar. Cerremos nossos olhos e vamos pedir a Jesus, nosso Mestre Divino, que possa enviar os seus trabalhadores de luz para nos amparar, para nos proteger, para trazer para todos nós os bálsamos que somos necessitados e que também somos merecedores, para que possamos assim, fortalecidos, continuarmos a nossa caminhada espiritual. Agradecemos a Ti, Jesus, agradecemos aos Teus trabalhadores de luz, porque sabemos que o Seu amparo é sempre nos dado quando estamos abertos para recebê-lo e quando somos dignos de o receber. E assim seja. Trago hoje para nós conversarmos, esses breves momentos, uma parábola de Jesus. A parábola do filho pródigo, que está relatada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. E a parábola nos diz o seguinte: palavras de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele passou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para o campo cuidar de seus porcos. Ele queria matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, curar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho disse então: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, viu e ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele então ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao pai: há tempo que eu te sirvo e jamais transgredi um só de teus mandamentos. E nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai disse-lhe: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Encerra a parábola de Jesus aqui. E nós precisamos, para entendermos, buscarmos o entendimento desta parábola, nos colocarmos na vida dos homens que ouviam esta parábola de Jesus há 2000 anos. Era uma cidade extremamente pequena, com pouco mais de 100, 150 famílias, com tradições muito diferentes das nossas, hoje, num mundo bem diferente aqui no Ocidente. Jesus estava no Oriente Médio, com o pensamento do povo, a forma de viver do povo, muito diferente da nossa. Precisamos lembrar que neste tempo, as famílias judaicas, o pai era quem determinava tudo. Todos os bens que uma família tinha jamais eram repartidos enquanto o pai estava vivo. Era ele, pai, quem comandava tudo, todos os negócios, toda a família. E se o pai morresse, quando o pai morria, ou para nós espíritas, desencarnava, o filho mais velho assumia o posto do pai para comandar os negócios da família. Por ser um lugar muito pequeno, normalmente as famílias agrupavam-se para resolver as situações. Um filho jamais questionava uma decisão do pai. Aos filhos cabia obedecer. Poderiam conversar com o pai sobre as decisões a serem tomadas, mas o pai era quem dava a palavra final. É assim e ponto. E nós vamos ver aqui o filho mais novo transgredir a todo um costume que era religioso. Era uma questão de religião. A lei para eles era a lei de Moisés. Não havia uma lei civil para ser seguida dentro da tradição judaica. Moisés tinha a lei divina nos 10 mandamentos e junto agrupado mais 604 mandamentos que eram a lei divina civil. Este filho mais novo questiona o pai: dá-me a minha parte na herança. E pega o pai, nem ao menos se dá o trabalho de dizer, mas como? Não, o pai pegou e passou para ele a parte dele. O pai entrou em contradição com toda a sociedade daquela cidade. Por quê? Porque ele aceitou que um filho, e o mais novo ainda, chegasse a questionar uma decisão sua, uma propriedade sua, e pega estes bens e vende adiante.
e pega este dinheiro e vai para uma região mais distante, onde gasta numa vida dissoluta, ou seja, uma vida desregrada. Normalmente, quando escutamos esta parábola, pensamos apenas no filho mais novo. E nós vamos ver que os dois filhos erraram. Porque ao filho mais velho cabia ir em socorro, em apoio ao pai, e dizer para o irmão mais novo: não, tu está errado. Vem cá, vamos sentar e vamos conversar, vamos respeitar a autoridade de nosso pai. O que não houve. O filho mais velho simplesmente se absteve. E se absteve entre aspas, porque nós vamos ver mais tarde que ele não se absteve tanto. E aí, este filho mais novo vai transgredir mais uma vez a lei dos judeus, indo ter uma vida dissoluta. E nós vamos ver que este filho abandona a vida social, abandona toda a sociedade, ao abandonar os seus pais, ao pegar tudo aquilo que seu pai passou para ele e sair pelo mundo. Ele passa de uma vida em família, de uma vida de respeito, para viver em perversões de todas as ordens. E isso faz com que ele caia e derrube junto toda a sua família. Porque o seu pai foi visto como um homem que não respeitava as leis judaicas. Que a lei judaica era aquela que me referi ao começo. O pai é o responsável por tudo. É quem comanda tudo. Se fosse hoje, este filho mais novo teria ido viver em prostíbulos, em antros de jogos de azar, em pontos de tráfico e consumo de drogas ilícitas. É um despencar mesmo. Um despencar para um ponto quase que irrecuperável. Além da queda econômica. Por quê? Porque além dele reduzir o patrimônio do seu pai pela metade, ele pega o que era para ele e bota tudo fora, como costumamos dizer no populacho, no linguajar comum. Ele vai e dispensa grandes somas de dinheiro de uma forma que jamais iria retornar para ele. E em seguida vem a cobrança pela própria natureza. Porque houve aquela grande seca e abateu-se uma fome muito grande naquela região. E ele precisou ir procurar emprego. Ele que de senhor, filho de um senhor de terras, passa a buscar empregos numa sociedade diferente, e ele então passa a ser um assalariado, onde ele passa inclusive a passar fome. De uma vida moral com religiosidade, e os judeus são muito religiosos, sempre foram, ele passa para essa vida totalmente desregrada, e aí entra aquele ditado popular: diga-me com quem andas, que dir-te-ei quem és e qual o teu futuro. Ele custou a conseguir emprego, e quando ele conseguiu, foi um emprego muito humilhante. Muito humilhante, por quê? Porque ele foi contratado para cuidar de porcos. E para os judeus, o porco era um animal imundo. Ele cuidar de porcos, se os judeus não comiam a carne do porco,
Ele cuidar de porcos para outros era uma humilhação extrema. E além de ele trabalhar cuidando porcos, ele não dava nem mesmo alimentação para ele. A este tempo, eram comidas muitas vagens lá no Oriente Médio. E entre elas estavam vagens alimentícias, vagens que realmente tinham nutrição, poder nutricional para quem as comia. Mas haviam também as alfarrobas, que nos diz o texto, que eram vagens de baixo poder nutritivo, que eram alimentados porcos e outros animais. E como ele não conseguia alimento para ele, ele começou a comer aquelas alfarrobas. E aí que entra o cair em si. Entra o perceber a sua própria realidade. Entra o saber, o pensar, o chegar na realidade de: espere um pouco, o meu pai tem terras, tem servos que trabalham para ele. O meu pai tinha uma vida honrada, até eu fazer o que eu fiz com ele. E o que eu fiz com o que eu tirei inescrupulosamente de meu pai. Mas ele reflete que seu pai ainda mantém a metade da propriedade que ele tinha. E ele para e pensa: se meu pai, com os seus empregados, com os seus servos, sempre os alimenta, sempre tem pão, tem a carne, tem o que comer, o que beber, e onde dormir, e o que vestir. E eu aqui, procurando comer o que é dos porcos? Não. Eu vou voltar até a casa de meu pai. E vou pedir para ele que me receba não como um filho, porque eu perdi a condição de filho quando eu desonrei meu pai. Vou chegar e vou dizer para meu pai: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. E aqui, neste momento, ele volta a pensar como um judeu, como um ser humano, digno de respeito. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem mais o que cair. Que ele agora precisa buscar a sua elevação. Precisa buscar começar a caminhar para o alto. E ele tem, depois desta autoavaliação, desse arrependimento, da humildade de reconhecer os passos errados em relação a seu pai, a sua família, a toda uma sociedade que ele fazia parte, ele tem a certeza de que ele errou. E para isso é necessário muita humildade. Coisa que antes ele não teve, mas agora ele teve. A humildade de reconhecer os erros cometidos. E nesta humildade ele tem a decisão. Não, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para meu pai. Não como meu pai, mas como um senhor de quem eu quero ser servo. Para ao menos parar de passar fome. E ter aonde dormir. Ter um calçado para meus pés, talvez. Porque os servos a esta época normalmente andavam descalços. Quem usava sandálias eram os senhores.
e seus filhos. E aí nós já vamos ver daqui a pouquinho o porquê que o pai teve aquela fala com ele. E ele volta. Ele põe-se a voltar para casa. E a coragem de voltar e encarar toda uma sociedade perante a qual ele humilhou seu pai. Porque o seu pai foi muito humilhado com a atitude que ele teve. E ele volta. A distância não era tão grande, mas também não era tão pequena. E a este tempo, veículos não haviam. Haviam as bigas, que eram os veículos romanos, mas era para quem tinha posses, para manter cavalos de tração, ou camelos para andar no deserto. Mas o povo, na sua grande maioria, andava sobre os pés. As distâncias eram vencidas caminhando. Imaginemos que ele estivesse a 200 quilômetros de casa. Quantos dias caminhando sem ter o que comer? Porque se quando ele estava cuidando dos porcos, ele comia as alfarrobas, ele parou de cuidar dos porcos, não teve mais alfarrobas. E a este tempo as cidades eram muito distantes umas das outras. Mas ele voltou. Ele voltou e quando ele está se aproximando da casa do pai, está ainda a uma boa distância, seu pai o vê. E vai ao encontro do filho, não espera o filho vir até ele. Vai ao encontro do filho e vai correndo. E aqui nós precisamos saber de uma coisa. Os idosos no Oriente jamais correm por qualquer coisa. Para ver um idoso correndo, corra junto, porque algo muito ruim está acontecendo. Um idoso caminha. Caminha com tranquilidade. Se ele estiver correndo, vai em seu socorro. Porque algo muito ruim está ocorrendo ou vai ocorrer em seguida. E o pai vai correndo ao encontro do filho. E se antes a sociedade do pequeno lugar onde eles moravam o desprezaram porque ele cedeu ao filho, agora estes mesmos vão ver que ele está correndo e não é por qualquer coisa comum. Ele está correndo para salvar um filho. E se o filho estava com o seu nome totalmente manchado naquela sociedade, pelo ato que havia tido contra seu pai, agora essa sociedade vai ver que ele, o pai que foi humilhado, foi desprezado, jogou o nome de seu pai na lata do lixo, essa sociedade vai perdoar este filho também. Porque o pai o perdoou. E o pai vai ao encontro do filho. E antes que o filho possa se ajoelhar perante o pai para lhe pedir perdão, ele abraça o filho. Ele abraça o filho e beija-lhe o rosto, não permitindo que o filho ajoelhe-se perante ele. Para que aquela sociedade visse que ele, pai, estava buscando salvar o filho que estava morto. Estava morto para a sociedade. Estava morto perante a lei judaica.
E o que é que o pai diz para os seus servos? Que quando viram o Senhor correndo, correram junto com ele. Porque algo inusitado estava acontecendo. E eles precisavam estar junto do seu Senhor para poder ampará-lo. Aí o pai diz o que para os seus servos? Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Tem muitos significados esta fala do pai. Trazei a melhor túnica é vestir-o como filho de um senhor. Porque ele estava em andrajos, em farrapos. E o filho de um senhor jamais usaria aqueles farrapos. E tem mais a questão do novilho cevado. Nós já vamos ver. Pondo-lhe um anel no dedo. É o anel de família que o pai mandou trazer para colocar no dedo do filho. Ele volta a ser meu filho. É a aliança do pai com o filho que é para ser colocado no seu dedo. E sandálias nos pés. Por quê? Porque quem andava descalço, como me referi agora há pouco, eram os servos. Um senhor ou um filho de um senhor jamais andava descalços. Andava sempre com os pés calçados, com sandálias, que eram os calçados da época. Então isso tem muito significado. O melhor túnica, a túnica para a festa. O anel no dedo para identificar o meu filho na festa. E a sandália nos pés, por quê? Porque esse meu filho não é um servo, ele anda calçado. E aí entra o novilho cevado e matai-o. Se ele fosse fazer uma festa apenas para a sua família, ele mataria um cabrito, uma ovelha, e chegar. Mas o novilho cevado é porque ele convidava para a festa da recuperação de seu filho toda a comunidade que ele fazia parte. Lembremos-nos que a este tempo não haviam os freezers, as geladeiras, os refrigeradores. Matar um novilho era sinônimo de que toda a comunidade estava convidada para este banquete da recuperação de seu filho. Ele estava dizendo no vestir, no colocar, no mandar pôr a túnica, no botar o anel no dedo, colocar a sandália e matar o novilho, que ele iria festejar com toda a comunidade, porque toda a comunidade iria ter que perdoar seu filho, como ele havia perdoado. Assim como este pai decidiu fazer festa para a recuperação deste filho, que retorna ao aprisco da família, a espiritualidade benfazeja nos diz, em várias obras, que no céu a festa para cada filho de Deus que retorna ao aprisco, que retorna para as leis divinas. Mas e o filho mais velho? O filho mais velho, ao chegar em casa, a festa já estava rodando. Já havia música, já haviam danças, já estavam começando todos os festejos. O filho estava no campo e voltou. E quando o servo lhe diz que seu pai havia matado o novilho cevado, o boi gordo, para
homenagear, para festejar que o seu filho mais jovem havia voltado para casa, o irmão mais velho mostra a sua verdadeira identidade. Se antes, quando o irmão pediu para o pai a parte que lhe cabia, a parte que lhe cabia, entre aspas, o irmão mais velho deveria ter ido ao auxílio do pai, chamado o irmão para o lado, diz, ó, só um pouquinho. Vamos respeitar a lei divina. Vamos respeitar as tradições judaicas. Nosso pai é o responsável. Nosso pai é quem manda e desmanda em tudo. Te aquiete no teu canto aí e tenha respeito pela lei e pelo nosso pai. Mas não. Ele calou-se. E agora, quando o irmão retorna, ele se indigna. E mostra toda a sua indignação com o perdão do pai para o irmão. Mostra toda a sua indignação e aí apresenta toda a sua avareza e toda a sua mesquinhez. Como diria o popular, seu olho gordo, seu olho grande. E a falsa religiosidade que ele tinha. Porque a questão das heranças, da ordenação, de que os pais, o pai era o responsável por tudo, era uma questão, como disse antes, religiosa. E quando mais uma vez, quando ele cobra ao pai, a sabedoria do pai. Quando ele cobra do pai, que ele havia servido o pai pela vida toda, sempre junto, trabalhando, fazendo, acontecendo, e que o pai nunca havia lhe dado um cabrito que fosse para ele ir se divertir com os amigos. O pai, mais uma vez, com grande sabedoria, diz a ele: filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Aqui, Jesus está nos dizendo com todas as letras do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, ciúmes, ganâncias, intolerâncias, falta de indulgência, fé verdadeira e robusta em Deus e em nós. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo do filho mais velho foram feridos lá no começo da parábola, quando o irmão pegou a metade. A sua vaidade de senhor, mais tarde senhor, responsável por uma maior extensão de terras, foi cortada ao meio, porque o irmão levou a metade. Os ciúmes em relação ao irmão, por quê? Porque o pai o recebe de volta como filho. O pai passa a mão em cima de tudo e diz: não, agora vou fazer com que esse meu filho volte a viver a vida de religiosidade. A indulgência e a intolerância deste irmão para com o mais novo demonstra toda a sua falta de perdão. E isso Jesus nos mostra. Vamos trazer para os nossos dias de hoje como nós estamos lidando com nossos filhos, com nossos netos, com nossos irmãos, na nossa vida. Será que nós estamos agindo como o pai?
Será que nós estamos agindo como o irmão, o filho mais velho? Ou como o filho mais novo? Será que nossos pais agiram conosco de que forma? O quanto nós ainda temos que nos corrigir. Se cada passo dado do pai, dos filhos, é uma fronteira, é um limite para ser vencido, para ser conquistado, quantos nós já conseguimos vencer? Quantos desses limites tão sutis, muitas vezes, que a gente passa despercebido, quantos nós ainda temos que enxergar com uma visão maior? Quando nós vemos muitas vezes pais que abandonam filhos. Pais que me refiro é pai e mãe que abandonam os filhos. E esse abandono vai desde o abandono físico, literalmente, sem nunca mais lembrarem que eles existam, ao abandono dentro de uma casa de moradia onde todos estão. Não posso dizer um lar, porque um lar é diferente. Um lar é quando há convivência de família. Quando não há aquele descaso, mas eu não sei se está vivo ainda. Pai e mãe, que muitas vezes não veem os filhos, só veem os eletrônicos. Celular, computador, televisor, nas suas frentes. Filhos que não sabem como estão seus pais. Por quê? Porque como os dois filhos da parábola, preocupam-se muito consigo mesmos, com as suas redes sociais, com os amigos virtuais, não sabendo, não vendo muitas vezes que seus pais estão caindo aos pedaços. Por falta de saúde, por falta de organização, algumas vezes. Quantos idosos são simplesmente, isso é um termo pesado, despejados em casas de idosos, em abrigos para idosos e esquecidos pelos filhos. Quantos são os idosos que são agredidos porque eles já têm limitações? São agredidos moral, são agredidos fisicamente? Será que não precisamos nós pararmos para analisar a parábola do filho pródigo em família? Quantos são os pais que sustentam filhos de alimentação e vestuário para cima, com 20, 30, 40 anos, porque são filhos que não esquentam a cabeça com nada. Estamos vivendo dias turbulentos no nosso querido mundo Terra, que deixa para trás, está nos últimos tempos do mundo de provas e expiações. Em toda a história da Terra, nunca houve um século com tanto avanço tecnológico como esse século que finda. Que findou agora há pouco. Começou em 1900 e terminou em 1999. Avanços assim, jamais imagináveis. Aqueles como eu, com 72 anos,
Se voltarmos lá na minha infância e olharmos e analisarmos o que era a tecnologia da época, para o que é hoje, como diz o dito, é de cair o queixo. Mas, se lá a parábola do filho pródigo era atual, hoje ela é mais atual ainda. Precisamos, nesses estertores finais deste mundo de provas e expiações, buscarmos fazer com que os filhos pródigos deixem de existir e que possam viver famílias onde pai, mãe e filhos possam sentar-se ao derredor de uma mesa e dialogar. Nós aqui no sul, sentarmos numa roda de chimarrão, tomar um bom chimarrão e conversarmos sobre todo e qualquer assunto com o respeito que cada um merece. É isso que Jesus, que Deus quer de todos nós. E que possamos, todos nós, com a paz de Jesus na mente e no coração, vivermos dias melhores. Agradeço pela atenção de todos e vos convido para uma prece final. Agradecemos a espiritualidade benfazeja, enviada por Jesus, pelo amparo, pela proteção, pelo auxílio em nós buscarmos, todos nós, o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Que as bênçãos por eles trazidas para todos nós possamos absorver, levarmos e compartilharmos com todos aqueles com os quais convivemos. Que assim seja. Assim, encerramos mais um momento na Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Obrigado a todos.